Meus irmãos e amigos que já estão conosco nesta manhã de domingo, dia 6 de setembro, nós estaremos neste momento iniciando a nossa escola bíblica dominical online. E eu convido você para estar firmes aí, assistir conosco, aprender conosco da palavra do Senhor nesta manhã. Vamos iniciar a nossa escola bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Presidente Médici, Rondônia. Vamos iniciar com uma oração nesta manhã, pedir a direção de Deus para as nossas vidas. Eterno, te louvamos mais uma vez, Senhor. Rendemos graças a Ti por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade concedida a cada um de nós nesta manhã, de podermos estar na Tua casa para aprender da Tua palavra. Também transmitir a Tua palavra através do Teu servo que irá transmitir nesta manhã a nossa escola bíblica dominical. Pai, esteja abençoando a cada um de Deus, dando a Tua graça. Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, aonde quer que esteja cada um, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de nossa harpa, de número 303. Precisamos de Jesus. Em todas as ocasiões nós precisamos do Senhor. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, obedecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador em panos e resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador em luz e resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, amor e veraz, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador para a luz e resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante um tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz e resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Em todas as horas nós precisamos do nosso Senhor. Nós estamos nesta manhã com a lição, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né?
E hoje nós estamos com a lição de número 10, do dia 6 de setembro de 2020. A igreja nessa manhã já estudamos vários assuntos importantes e também sabermos da história da nossa igreja, da igreja do Senhor. É importante sabermos, aprendermos um pouquinho, e nós iremos aprender nesta manhã sobre a igreja e a perseguição nos tempos antigos e também nos tempos atuais. O textual está escrito assim: palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está registrado em Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo 10, o texto áureo da nossa lição de hoje. A verdade prática está escrito assim: mesmo diante das perseguições, devemos nos manter fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o texto áureo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Aleluia. A leitura bíblica está registrada. Você que tem esta revista em casa, você pode acompanhar, ou você pode abrir a sua Bíblia. Como já falei, estamos estudando o livro do Atos dos Apóstolos. Está registrado no capítulo número 4, a partir do versículo 1 até o 7, e na sequência do 18 ao 20. Então você pode abrir a sua Bíblia, se não tem esta revista, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco esta leitura. Está escrito assim a palavra do Senhor: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O versículo de número 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem operara aquele milagre de saúde. Aleluia. Nós vemos então, temos lido a leitura bíblica em classe, e nós vemos aqui relatos dos Atos dos Apóstolos, e dentro de instante nós estaremos com o nosso professor trazendo a palavra do Senhor a esse respeito desse assunto de hoje. Eu convido você mais uma vez
para nós dirigirmos a Deus uma oração. E na sequência já quero passar para o nosso professor, que estará ministrando aula nesta manhã, professor Geraldo, que estará ministrando a aula para todos nós aqui nesta manhã. Eterno Deus, bendito Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por esta rica e maravilhosa oportunidade que tu nos concedeste nesta manhã. Estamos, Senhor, embora em uma posição diferente nesta manhã, quando de costume nós temos reunido todos juntos para aprendermos da tua palavra, mas nós estamos hoje numa transmissão online, Senhor, mas que esta palavra, aonde ela chegar, ela possa alcançar vidas, ela possa trazer alimento espiritual para cada ouvinte que irá estar aprendendo da tua palavra. Ó Deus Santo, abençoa o teu servo, professor Geraldo, que irá ministrar a aula nesta manhã. Pai, nós rendemos graças a ti por tudo e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Com o nosso professor Geraldo, que estará com a ministração da aula aqui nesta manhã. Nesta manhã, com prazer imenso, que eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui, pela misericórdia do Senhor Jesus. E quero confessar para os irmãos que para mim é uma honra de estar aqui transmitindo esta palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande de transmitir, mas nós confiamos no Senhor e temos a certeza que tudo aquilo que o Senhor colocou e colocará no nosso coração, nós iremos transmitir. Quero aqui dar um alô especial para a minha família, minha esposa, meus filhos, que estão ligados aí para ouvir a palavra do Senhor. E todos os obreiros, aos nossos professores, aos nossos alunos da escola bíblica dominical, todos eles, e principalmente o da classe Abraão, que nós já estamos, irmãos, com muita saudade de ter aquele calor humano perto, assim, tá bom dessa forma, mas aquela forma antiga da saudade. Mas nós sabemos que precisamos de obedecer e respeitar as nossas autoridades. Enquanto não sair dos parâmetros bíblicos, com certeza os nossos líderes irão respeitar, irão fazer o que eles estão pedindo. E sabemos que o Senhor está conosco. Tá? Temos a certeza que tudo isso vai passar. 2020 vai ficar na história mundial. Mas nem por isso precisamos, assim, ficar desanimado, acomodado, porque nós temos vários programas, nós temos os cultos em live, nós temos pregações, e não precisamos ficarmos à mercê da sorte, não. É só sintonizarmos. E hoje nós temos essa bênção que é a internet, que nós podemos conectar e ouvir e assistir as atividades que a nossa igreja tem. Muito bem, meus irmãos, já foi falado, nós temos aqui a lição de número 10,
E o assunto é muito propício. É a igreja e a perseguição. Esse trimestre, temos uma exceção e nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro de Atos dos Apóstolos nos orienta, nos adverte, nos ensina. E também podemos dizer assim, é um livro histórico, que ele vai trazer a história da igreja, tá? Que não foi muito fácil para os nossos irmãos primitivos, sofreram bastante, mas o nosso mestre e até mesmo eles já estavam preparados, tá? Quando foi lido aqui o textual, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Essa justiça aí está dizendo por causa da palavra de Deus, por falar a verdade e dizer ao povo que ele estava errado. O caminho é Jesus Cristo. A verdade estava com os nossos irmãos primitivos, com Paulo, com Pedro, com Silas, tá? E graças a Deus, através deles, essa palavra abençoada chegou até a nós. Se você for estudar a história dos mártires da igreja, você vai ver que coisas horríveis as autoridades fizeram. Alguns foi partido ao meio, outros foram colocados em tacho de óleo quente. Quando a gente fala partido ao meio, parece que foi da cintura para baixo. Não, muitos tinham suas pernas abertas e com aquela serra terrível ia serrando, tá? Mas eles não negaram o nome de Jesus. Graças a Deus, eles, cheios do Espírito Santo. Então, assim, para nós refletirmos nesta manhã, nós precisamos de ter a fé em Cristo Jesus. E também nós sabemos que Jesus nos orientou, dizendo: no mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo. E se você for observar também, os irmãos que ficaram pregando a palavra de Deus, uns davam força para os outros, certo? Sempre estava em oração. Sempre estava em oração. A oração, ela não só move a mão de Deus, mas move também a mão do homem. Então nós precisamos de estar ligado no Senhor. Muito bem. Começando aí, não podemos esquecer que essa lição nossa desse trimestre, ela é diferente, né? Nós estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos. E se você estiver fora de Rondônia ou fora do país, eu convido para que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Atos, que você vai entender muito bem o que a gente está falando. Diz assim: a história da igreja foi marcada por perseguições. O próprio Senhor Jesus, os apóstolos e todos aqueles que fielmente pregaram e viveram segundo os princípios do Evangelho foram vítimas das mais cruéis e sanguinárias ações. Tudo que você pensar assim de crueldade, os líderes políticos daquela época fizeram, que eram os imperadores, porque eles temiam em perder a posição.
mas só que eles interpretavam de uma forma errônea, porque os nossos irmãos que morreram martirizados, eles pregaram a Jesus, e todos os imperadores daquela época tinham que ser adorados. Se as pessoas não adorassem, eles eram punidos. Então, o medo dos líderes políticos, das autoridades políticas daquela época, era isso, era de perder o status. Mas nós vamos ler aqui em segunda carta de Paulo, que escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Olha que expressão maravilhosa que Paulo nos dá. Abatidos, mas não destruídos. Então, isso reforça a nossa vida muitíssimo. Se você for analisar a história da vida de Paulo, ele passou por terríveis perseguições, mas ele não desanimou. É o que nós vamos ver nesta manhã, aqui algumas referências bíblicas, tá? Se você quiser fazer as suas anotações, para você saber a história da igreja, tá? Que hoje a gente vê assim, mas isso é perseguição da igreja. Nós temos perseguições da igreja hoje. É uma perseguição camuflada, disfarçada, né? Que às vezes até mesmo alguns líderes religiosos, eles acatam, né? Mas é assim mesmo. Mas se você analisar a fundo na palavra de Deus, precisamos ter esse cuidado, né? Mas precisamos de buscar a presença do Senhor e saber que decisão devemos tomar, porque Jesus vai voltar e não está muito longe. Nós temos aí o primeiro ponto, que diz assim: as primeiras perseguições contra a igreja. Se você for observar, tá, você conhece muito bem a história de Paulo, certo? Foi um dos perseguidores da igreja, e depois da sua conversão, ele tornou-se perseguido, prendeu muitos, mulheres, homens, crianças, justamente porque ele não tinha conhecimento da palavra do Senhor. É aquela questão que as autoridades pensavam que eles estavam fazendo uma conspiração para tomar o poder político. E nessa época, a história, ela não explica a questão do cristianismo. Ela só parte para a questão da religiosidade, ela só parte para a questão política. Porque desde o início o povo era massacrado. Você já imaginou você chegar na sua casa, você está na sua casa, aí chegar o fiscal do governo, confiscar o seu veículo, confiscar o seu bem financeiro? É terrível, né? Muito triste. E graças a Deus, o Brasil, nós vemos um país abençoado, justo, para o lado da religião. Embora que muitas pessoas confundem a questão da religião, que a palavra religião é religar o homem a Deus. E tem muitas seitas por aí que eles falam que é religião, mas não é. A religião é o lugar, é uma palavra que vai religar
o homem a Deus. Se eu falar qualquer religião é boa, e isto, vamos fazer assim, qualquer denominação, seja Assembleia de Deus, seja Presbiteriano do Brasil, seja Presbiteriana Renovada, lá onde fala, onde prega o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é a Bíblia Sagrada, é maravilhosa, entendeu? Mas, infelizmente, hoje, eles misturaram essa coisa, eles misturaram. Então, para eles, tudo é religião, mas não é. Religião é onde é pregado a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é reta, ela vai falar das coisas boas, ela vai falar da política, vai falar da economia, ela vai falar da matemática, vai falar da língua portuguesa, vai falar de um monte de coisa, vai falar fala sobre, ela relata sobre perseguição, sobre paz. Quando o homem muda, aceita Jesus, muda a sua vida, tá? Ele vai mudar a sua rotina, mas não significa que ele não vai ter luta, não vai ter perseguição. Vai. Às vezes o camarada, o irmão, a pessoa aceita Jesus, aí começa as dificuldades, mas é porque ele mudou de atitude, não é perseguição, é porque ele mudou de atitude. Agora ele não é mais aquele, agora é outro, ele faz parte do povo de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 8, diz assim, o 9, perdão, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. E o 10 diz assim, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Então, a partir desse momento, as pessoas sentem-se perseguidas, mas é porque eles mudaram o seu comportamento. Eles mudaram de vida. Então aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aonde eu ia, eu não vou mais. Porque o meu corpo pertence a Cristo. E a partir do momento que eu faço essa mudança, eu preciso seguir a palavra do céu, a palavra de Deus. Porque o caminho do céu é estreito. Não é porque não é isso, é porque eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna com Jesus. Então, prosseguindo aí, as primeiras perseguições sofridas pela igreja estão registradas no livro dos apóstolos. Se você observar, ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar lá que Pedro, Silas, Paulo sofreu tremendamente. Só que tem um homem lá chamado Paulo, como se diz, que eles se enrolaram com ele. Ele era perseguidor dos cristãos. Aí Jesus resgatou. Eu quero você do meu lado para você pregar a palavra. Ele era tão sábio que ele pegava a carta e ia atrás das pessoas para aprender e fazer o que quiser. Aí, a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus a caminho de Damasco, as coisas mudaram. Mudaram radicalmente. Então, ele era um homem muito religioso, fanático, que é diferente de ser crente. Fanático e religioso é diferente de ser crente, certo? Eu prefiro muitas das vezes, irmão, levar assim, o nome de crente ou protestante, do que às vezes levar o nome de evangélico, porque você leva o nome de evangélico, aí você vê que não tem diferença. Mas o protestante, o crente,
ele vai protestar contra as coisas do mundo. Não, essas coisas eu não posso fazer. Essas coisas eu não devo fazer. Isso, por onde esse povo passa, eu não posso passar. Não é que eu não posso passar, por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Então agora a minha vida, que antes era o eu, não é mais eu, é o Espírito Santo. Então é essa a história que nós podemos observar. E Paulo, ele teve uma grande transformação, uma grande visão. Você já imaginou o camarada, a pessoa, o homem, lutar contra uma verdade, aí depois ele tem um encontro com alguém e fala assim: rapaz, eu estou errado, eu vou virar o jogo agora. E foi isso que aconteceu com Paulo. Mas não foi qualquer um, não foi Pedro, não foi Silas, não, foi o próprio Jesus que teve um encontro com ele. Ele mudou totalmente a ideia, mas para isso ele pagou o preço altíssimo. E se ele não tivesse conhecimento das coisas de Deus, na primeira oportunidade, as autoridades lá que perseguiam os cristãos tinha matado ele. Mas ele falou: espera um pouquinho, as coisas não funcionam assim, que nós vamos ver aqui mais adiante, tá? Então a palavra de Deus, irmãos, ela é muito maravilhosa. Enquanto, irmão, nós estivermos aqui, nós seremos perseguidos. Mas comparando a perseguição dos nossos irmãos primitivos com a de hoje, irmão, nós não somos perseguidos, não. Porque o Brasil é um país laico. O que é um laico? Pode abrir qualquer estabelecimento e falar de qualquer coisa, certo? E graças a Deus, tá? E os cristãos, os crentes, são bem vistos. Graças a Deus por isso. Porque às vezes não são impedidos de entrar em algum lugar. Só para você ter uma ideia, tem uma lei que tem uma função por nome de capelão. E esse capelão, ele pode entrar em presídios para anunciar o Evangelho. Ele pode entrar em qualquer hospital para pregar a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas acredito eu que isso vai chegar no fim. Porque os crentes estão muito acomodados, estão muito tranquilos, tá? Mas vamos lá para o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, apenas o versículo 22, tá? Atos dos Apóstolos, não é o capítulo 22, vamos voltar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, tá? Para a gente poder ver algumas questões, o capítulo 20, o versículo 22, sim, que fala sobre o que aconteceu lá quando eles foram presos. Esses dois que nós estamos falando aqui, tá? Pedro e João perante o Sinédrio. Diz assim, o 21, mas eles ainda os ameaçaram, mas e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Então, justamente porque estava fazendo uma coisa boa, que aquele homem estava ali não sei há quanto tempo,
tá? Estava sendo perseguido. Então, por aí começou a grande perseguição. E se você for olhar todo o livro de Atos, agora nós vamos dar um salto lá para o capítulo 25, tá? do mesmo livro, diz assim: entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele, esse aqui é Paulo, contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem. Então, de qualquer forma, eles estavam perdendo assim terreno para o Evangelho. Mas aquelas pessoas estavam assim com medo de eles perderem financeiramente. Era por isso que sofria perseguição. Vamos lá, continuando aqui então. Os primeiros perseguidores da igreja foram os líderes judaicos da época. As causas dessa perseguição podem estar relacionadas com o crescimento rápido da igreja, que representou para os opositores uma ameaça às suas prerrogativas de intérpretes e sacerdotes da lei, além da conversão e perda de adeptos do judaísmo para a fé cristã. Que é aquela questão, lembra quem era Paulo? E eles souberam que Paulo se converteu ao cristianismo. E ele estava perdendo pessoas para o cristianismo. Então, quando eles observaram isso, eles perceberam isso, aí eles ainda ficaram mais temerosos, ficaram mais nervosos, porque quanto mais perseguia, o que acontecia? Mais a igreja de Cristo crescia. Isso, irmão, para nós é uma maravilha, é uma bênção, porque, irmãos, quando tem alguém preso, falando assim, espiritualmente, é terrível, mas a partir do momento que ele dá lugar à palavra do Senhor e começa a meditar, o livramento é certo. Então, ele passa, não é que ele vai de contra com o governo, não. Você se converter, quando o homem se converte ao Evangelho, não significa que ele vai contra o governo, não é isso. Lá, ele simplesmente não vai prostrar diante do imperador. Então, o problema deles era esse. Mais adiante nós vamos estudar uma outra história, porque também que eles estavam perseguindo esses irmãos. O Sinédrio, uma organização política e religiosa sob a permissão romana, agiu contra a igreja. Foi nessa fase da perseguição que Estevão e Tiago foram mortos. Foi ainda nesse contexto que Paulo passou a liderar um movimento organizado com o objetivo de desarraigar a nova doutrina. Agora nós vamos estar em capítulo 9, 1 e 2, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha que maravilha, até aí tudo bem, mas olha que maravilha, o que aconteceu com Paulo?
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você sabe com quem Saulo se encontrou? Sabe, com Jesus. Esse foi o encontro. Essa foi a fatalidade para o Sinédrio, porque ele era um líder. É mais ou menos assim. Deixa eu fazer só uma comparação aqui. A questão assim, vamos lá, né? Você é dirigente técnico de um time. Aí o que acontece? O melhor jogador seu, você está numa partida de futebol, o melhor jogador seu fala assim: rapaz, eu não vou jogar para esse time mais não, eu vou jogar para o outro. É uma comparação assim, bem simples, mas imagine. O cara é uma máquina de fazer gol, podemos dizer assim. Parece que tem seco nas canelas, ninguém consegue acompanhar. Aí o camarada, de repente, mudar de atitude e passar a jogar no outro time. Então, com certeza, o time anterior vai ficar bravo. Então, é isso que aconteceu com aquele povo. Perdeu um adepto que era o carro-chefe. Então, eles tinham, entre aspas, motivo para perseguir o povo de Deus. Mas nem por isso, irmão, a igreja deixou de crescer. Aí até mesmo, se você vai conhecer a história, que muitas pessoas ficaram até com medo de ir lá falar com Paulo, porque ele era o perseguidor dos cristãos. É isso? É a mesma coisa o camarada fazer uma coisa errada e de repente ir lá ter que conversar com o juiz ou o delegado. Ele não vai fácil de jeito nenhum. Aí, indo lá para o capítulo 26, o versículo 9 a 11, diz assim: olha o que Paulo diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, olha, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as coisas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, essa era a atitude de Paulo, e eles perderam o pivô da história. Mas tudo isso em plano de Deus. Prosseguindo ele, a perseguição expandia pelo Império Romano. E quanto mais, irmãos, a igreja de Cristo era perseguida, mais crescia. Você sabe por quê? Lembra do nosso textual? Diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Irmãos, olha, o cidadão de bem, certo? Às vezes você conhece pessoas, mas ele é muito certo, ele faz as coisas certíssimas. Aí você que é amigo, rapaz, esse camarada precisava de ser crente. Precisava de ser crente, porque o camarada
E hoje está um pouco difícil, né? Mas a pessoa que faz as coisas certas, que anda certo diante da sociedade, ele é o moço. Nossa, mas fulano não pode vender, é gente boa. Agora imagina essa pessoa crente, como fica? Como fica essa pessoa crente? O camarada já anda em dia lá com tudo o que precisar, ele faz. Como seria que ele aceitasse a Jesus? Então as pessoas, aí as autoridades, elas ficavam perseguiam mais por causa disso. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Você vai ver na história aqui de Atos, lá eles questionando Gamaliel, que quando apresentaram um apóstolo para ele, que pregava o evangelho, ele fala: rapaz, o mesmo que aconteceu com esse moço, nós eliminamos dois. Então isso aí é mais ou menos, vamos deixar isso aí, porque isso aí vai ficar pior. Então liberaram, e porque conhecia a verdade e sabia, as próprias autoridades estavam vendo que as coisas, podemos dizer assim, estava ficando pior, porque eles, quanto mais eles perseguiam, mais a obra crescia. Muito bem. Ao expandir por todo o Império Romano, a igreja passou a sofrer perseguições em níveis maiores. Entre as causas da perseguição contra a igreja no Império Romano, é preciso considerar algumas questões. Primeiro, causas políticas. Nós, irmãos, estamos agora em tempo de pandemia misturado com a época de eleições. Está muito difícil, né? Falando de política. A política diante da Bíblia não é pecado, de forma alguma. Agora, o maior problema é as pessoas, é o cristão misturar no meio desse povo, que mente, que engana o povo, se corrompe, tá? Faz tudo que a Bíblia desagrada. Aí sim, aí Deus não está com esse povo não. Isso aí não é política, isso aí é politicagem. Mas a política, nós na igreja temos políticas. Se você for observar, nós temos aqui eleições de professores para a escola bíblica dominical, temos eleições para líderes. Isso aí é uma política. Eu concordo com certas ideias de um líder, mas não significa que eu tenho que concordar com todas as ideias, senão é crime, né? Entendeu? Não é errado. Então as pessoas confundem essas coisas. Então precisamos de ater. Então ater a isso aí, porque fazer esta separação. E na época da igreja primitiva, os políticos ficavam com medo de eles perderem o nosso irmão Paulo, muito amado, tá? De deixar de eles crescerem politicamente e a igreja se expandir, mas se enganaram. Parece que a perseguição tornou-se vitamina para eles, tá? Muito bem. Há causas políticas. Após ser distinguida do judaísmo e ser considerada sociedade secreta pelas autoridades romanas, a igreja recebeu a interdição do Estado, que não admitia nenhum rival à obediência por parte dos seus súditos, tornando-se assim religio-ilítica, uma religião ilegal que ameaçava a segurança do Estado. Se eu partir para a história geral, a história do mundo, você vai saber quem eram os aristocratas, e aí você vai ver a história política, tá? Porque era mais ou menos
democracia, hoje tem o comunismo, o socialismo, o capitalismo. Entendeu? Então, o governo nunca quer. E se caso ele descobrir, vamos para o nosso Brasil. Graças a Deus que nós vivemos assim, capitalismo e a forma de governo democrática, certo? Onde tem livre, pode comercializar. A única coisa ruim é que nós pagamos muitos impostos e às vezes nós não somos retribuídos. Mas se caso uma empresa fizer uma coisa ilícita, ela é multada. Por que você acha que ela é multada? Justamente porque não vai gerar imposto para o governo. E hoje tudo gira em torno de dinheiro. Então ele vai ser perseguido, vai ser preso. Então, dessa forma, e infelizmente, os líderes políticos têm as pessoas que são intocáveis, que são assim, podemos dizer assim, tem a parte privilegiada, é isso, que não quer perder a posição, tá? Continuando, a tolerância religiosa acontecia apenas na medida em que contribuísse para manter a estabilidade do Estado. O cristianismo colocou, olha o que o cristianismo fez. O cristianismo colocou César em segundo plano e Cristo em primeiro. Entendeu? Então, quer dizer, aquelas adorações que eles receberiam, que o líder político recebia, não passou a receber mais. Mas isso não significava que os crentes iam deixar de pagar impostos para os seus líderes. Então eles ficaram com medo de acontecer uma conspiração e eles perderem, podemos dizer assim, financeiramente. O cristianismo, a soberania exclusiva de Cristo entrou em confronto com as reivindicações de César, a soberania exclusiva. Os cristãos foram acusados de deslealdade, pois recusaram-se a oferecer incenso nos altares devotados ao culto ao imperador. Entendeu? Quem sacrificasse nesses altares podia praticar uma segunda religião. As reuniões dos crentes à noite foram entendidas pelas autoridades romanas como uma preparação para uma conspiração contra o Estado. Tem um livro que chama-se As Catacumbas de Roma. Era onde eles moravam e cultuavam. Eles não poderiam fazer isso ao ar livre. E hoje no Brasil, em várias partes do mundo, graças a Deus, nós temos essa liberdade de adorar a Deus, né? De fazer um culto ao ar livre. Não tem problema, graças a Deus por isso. Mas por outro lado, a gente vê que o liberalismo está muito grande. Hoje a gente vê assim, é lamentável falar, irmãos, mas se você vê um culto aí, vou dar o nome assim de evangélico, entre aspas, você não sabe se é um show ou se é um culto. É lamentável. Mas graças a Deus, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos a nossa fé firmado em Cristo, nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos diferentes. E não precisamos nós falarmos com esse povo que tem esses tipos de atividades, que eles sabem. Eles sabem que o crente ele é diferente. Então, como nós falamos anteriormente, a partir do momento que a pessoa se converte ao Evangelho,
Ele é diferente. Então, o meio daqueles líderes políticos, era que os cristãos estavam fazendo uma preparação para uma conspiração contra o Estado, mas não era. Era simplesmente eles queriam pregar o Evangelho. E tinha pessoas na religião deles que falavam, levantavam falso contra os nossos irmãos primitivos. E os imperadores faziam isso. Se você for estudar se você quiser dar uma olhada nesse livro, As Catacumbas de Roma, você vai ver. Causas religiosas. A religião cristã se fundamenta num culto espiritual interno, contrastava contra a religião romana, que valorizava os altares, ídolos e práticas externas. É aquilo que nós falamos, irmão. Religião é religar o homem a Deus. Não tem nada de você ficar adorando ídolos. Não. Religião fala-se das coisas de Deus. Biblicamente é religar o homem a Deus. Mas religião todas. Olha, se você for olhar, religião é uma coisa, e essas que tem para aí fora não é religião. Podemos dizer assim, infelizmente, não é lamentável dizer, são seitas. Onde não fala de Deus, são seitas. Porque religião, nós temos o meio de adorar a Deus. Então eles criaram essa ideia. As reuniões sigilosas dos cristãos fizeram com que ataques morais fossem feitos contra eles, acusando-os de incesto, de canibalismo e práticas desumanas, distorções do comer e beber os elementos representativos da ceia do Senhor, que é o corpo e sangue de Cristo, e dos ossos santos. Então, tudo isso é falta de interpretação dos sacerdotes, porque não entendiam. Nós temos a celebração da Santa Ceia, mas se você for lá ler lá em Coríntios, você vai observar, isso representa o sangue e o corpo de Cristo. Então, justamente por causa disso, eles criavam essa ideia para perseguir os cristãos. Causas sociais. A influência dos cristãos sobre as classes são por parte dos líderes aristocráticos e influentes da sociedade, que desprezavam os crentes. A aristocracia era terrível. Tinha um grupo de dominantes, eram somente pessoas da alta sociedade. Isso quer dizer, financeiramente eram muito bem. Então eles dominavam a nação. A ideia e o discurso de igualdade entre os homens não soavam bem para o modelo de estrutura aristocrática. A aristocracia, do grego aristocratia, de aristo, quer dizer melhores, quer dizer, a aristocracia significa governo dos melhores. Literalmente, poder dos melhores é uma forma de governo na qual o poder político é dominado por um grupo elitista. Normalmente as pessoas desse grupo são das classes dominantes, como grandes proprietários de terra, que eram os latifundiários, militares, olha, sacerdotes, tá? Os cristãos também se separavam dos pagãos dos templos, teatros e lugares de recreação, promovendo assim uma antipatia sem precedente em qualquer grupo inconformista da história. Justamente porque o que eles praticavam lá no teatro, nos templos, era antibíblico, era diferente.
Então, hoje nós temos que prestar bem atenção onde nós iremos. A forma que os nossos amigos, irmãos, entre aspas, adoram a Deus. E precisamos ter atento. Hoje nós observamos sim que a perseguição ela está mais camuflada. Quando você pensa que é uma coisa, aí você vê, não, isso está errado. Então eu vou ficar da minha forma é conservador, mas eu estou conservando e predominando a palavra de Deus na minha vida, lá na igreja onde eu congrego. Não estamos aqui falando nome. A igreja que você congrega prega a palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, aí sim. Muito bem, causas econômicas. Como exemplo de causas econômicas, pode citar a oposição sofrida por Paulo dos fabricantes de ídolos. Havia o que poderia ser chamado hoje de um mercado religioso. Não é isso? Então, se você for lá em Atos, capítulo 29 e o versículo 27, você vai ver o motivo que eles, Atos 19, versículo 27, você vai ver qual outro motivo que eles eram perseguidos. Vamos ler. Atos 19 e o versículo 27, que diz assim: não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que a toda a Ásia e o mundo venera. Então veja bem, nós temos aqui um homem que ele era Demétrio, ele era artesão, e ele fazia estátuas, e com ele mais uma tonelada. Se as pessoas aceitassem a Jesus, o que ia acontecer? Os ídolos não seriam vendidos, e aquela economia e aquela situação ia prejudicar a economia. Vamos lá, continuando, que o nosso tempo já está findando, tá? Então, essa questão, a causa econômica. Poderia ser mercado chamado mercado religioso. Não vamos falar nome de ninguém, mas hoje parece que nós temos esse mercado religioso e temos que ter cuidado com isso. Não deixa de ser enganado, não deixa de ser enganado. Irmão, vai para a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Não vai ser enganado. Olha, mercado religioso, onde os sacerdotes, fabricantes de ídolos, videntes, pintores, arquitetos e escultores lucravam com a religião. Quando em anos posteriores o império sofreu uma crise econômica, a opinião pública atribuiu o problema à presença do cristianismo, como consequência o afastamento da proteção e provisão dos seus deuses. Algumas das principais perseguições sofridas pelos cristãos nos primeiros séculos foram sobre os seguintes imperadores. Daqui a pouco vamos falar. Não sei se você já ouviu para aí afora também. Muitas pessoas hoje, em pleno século 21, vai para determinado lugar, aí lá traz alguma coisa. Isso é chamado mercado religioso também. Mas não tem nada a ver. Tem sim. E nós temos muitas pessoas fazendo isso. Não vai nessa onda. Que o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Então nós temos aí os imperadores: Nero, Domiciano, Trajano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Valeriano, Décio e Diocleciano.
foram os imperadores que mais perseguiram os cristãos. Inclusive, o Nero reinou na época que foi escrito o livro de Atos. Tá? Então, se você for estudar esses imperadores, irmãos, só pela misericórdia do Senhor, as perseguições só acabaram por ocasião do governo de Constantino. Tá? O terceiro ponto, nós já estamos aqui quase no final. Atualmente se manifestam em todo o mundo e das mais diversas formas, abertas ou discretas, barulhento ou silenciosas, violentas ou sutis, legais ou ilegais, instituições ou pessoais, externas ou internas. As perseguições existem e erguem sobre aquelas que amam a Deus, que estão comprometidas integralmente com a sua palavra. Diante dessa realidade, precisamos nos manter firmes, fundamentados nas palavras de Jesus, que diz que seus seguidores seriam atribulados, que os matariam e que seriam odiados de todas as nações por causa do seu nome. O servo não é maior do que seu Senhor, alertou Jesus. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E guardarão a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Então, se eles perseguiram a Jesus, nós também seremos perseguidos. Concluindo, a Bíblia e a história nos revelam que oração, coragem, intrepidez, fé, sabedoria, prudência, inteligência foram algumas das características e posturas adotadas por muitos na igreja perseguida dos primeiros séculos, e ao longo da história, condutas das ideias por nós imitadas. A perseguição é inevitável, mas no mundo nós teremos aflições e atribuições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Se você for olhar a história, que nós esquecemos de falar por causa do tempo, Pedro, ele estava preso, mas quando ele estava preso, tinha um grupo orando, e lá o anjo do Senhor foi lá, libertou Pedro e trouxe para a casa onde eles estavam orando, para você ver como é que nós precisamos estar atentos. Somos perseguidos, mas precisamos estar em constante oração. Precisamos estar ligadinhos com Deus, para que as perseguições elas virão. Mas, se Deus está conosco, nós venceremos em nome de Jesus. Que Deus agradecer a todos os irmãos que depositaram a confiança em nós, os nossos irmãos que estão aí ouvindo e assistindo essa live. Que Deus quiser, no próximo domingo tem mais, e que Deus em Cristo abençoe, e que nós possamos colocar essa palavra em prática. Tá? Deixa eu passar para o evangelista Daniel, ele vai fazer uma oração para nós, e que Deus em Cristo abençoe. Nós acabamos de ouvir e presenciar a ministração desta aula deste domingo, e é um assunto bastante intenso, extenso. E o tempo de hoje, eu sei que não é suficiente para explicar para todos os irmãos o que a igreja passou no passado, a perseguição, mas o mesmo Senhor que estava com eles é o mesmo Senhor que está conosco nos nossos dias. Deus esteja te abençoando, você que pôde nos acompanhar aqui nesta manhã, que seja aqui no estado de Rondônia, outros estados do Brasil, ou fora do Brasil, que você está nos acompanhando nesta alguns familiares
meu estava acompanhando, então Deus esteja abençoando a vida de cada um. Nós agradecemos a todos e pedimos aos irmãos, amigos que nos acompanharam, que logo mais às 19h30, 19 horas, 19, Eliseu, 19h30 hoje. 19h30 hoje, live também o culto na direção do nosso pastor presidente, Alcides Baurinho dos Santos, que é o presidente aqui na Assembleia de Deus e presidente Médici Rondônia. Você está convidado para estar comigo logo à noite. Estamos aqui, nós devemos reunir com todos os irmãos aqui na casa do Senhor. No próximo domingo, teremos mais um assunto ainda na continuação do livro do Atos dos Apóstolos, a lição de número 11, o privilégio de oferta, que vai estudar no próximo domingo. Deus em Cristo esteja abençoando. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo. Pai, te louvamos, rendemos graças a Ti, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que Tu nos concedeste de estar na Tua casa para aprender a palavra, ouvir a Tua palavra através do Teu servo que pôde ministrar, Senhor. Ó Deus Santo, esteja abençoando a vida dele, continua derramando da Tua graça, da Tua bênção sobre a vida dele, também sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, amigos que pôde nos acompanhar nesta manhã, que pôde ouvir, assistir aqui a Tua palavra, os ensinamentos, a história da Tua igreja. Pai, esteja, Senhor, abençoando a vida de cada um. É o nosso pedido nesta manhã, que o Senhor continue conosco, nos abençoando graça, também abençoando o culto à noite, a cada um dos irmãos que irão participar. Esteja, Senhor, derramando da Tua graça e recebendo os nossos louvores. Pai, nós rendemos graças a Ti, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e nós aqui, e você aí, diz amém. Está terminado.